três leis de Newton elas são bem coesas e funcionam bem até hoje em dia. Claro que tem pessoas que não entendem as três leis de Newton como deveriam entender e tentam fazer umas coisas meio estúpidas, né? Nesse caso aqui, se a gente olhar simplesmente esse carro parado, a gente tem aqui a força da gravidade apontando para baixo, mas como ele está no morro, ela aponta para baixo do morro também, tá? Ela tende a empurrar ele para baixo, fazer o carro descer o morro. Tem a força que segura o carro em cima da superfície, que é chamada de força normal, que ela aponta para cima, que é o que mantém todos nós para cima de uma superfície. E a gente vai ver aqui que vai ser tentada fazer uma outra força nesse carro, contrária ao movimento gravitacional, contrária ao movimento do ir para baixo. E não vai funcionar muito bem, né? Tem gente que não se apoiou nos olhos. Eu acho que o dono do carro é esse tiozinho mais velho aqui que não está fazendo força, ó. Que ele está tentando manobrar o carro, mas não vai dar certo, tá? A partir do momento que ele assistam, que tem gente burra em todo lugar do país. E sempre tem um filho da puta filmando, né? Sempre tem um pau no cu filmando os vídeos, fazendo vídeo da tua ignorância. Ó, acabou de soltar o freio de mão. Então, a força dos caras não foi mais forte que a força da gravidade que empurrava o carro para baixo. E por último, queria mostrar para vocês daí um caso onde a gente tem não tem forças agindo, que é no espaço. A gente até tem força da gravidade ainda no espaço, mas ela é tão baixa que tu acaba não sentindo. E daí a gente percebe que há um processo da água. Tu pode morrer afogado aqui, tá? Se a água grudar no teu nariz e tu não tiver como limpar ela, tu morre afogado, porque ela fica grudada por causa do efeito da viscosidade da água. A viscosidade da água também é o que mantém ela unida, assim. Mas percebam que se não tem gravidade, a água não escorre. Não tem a força gravitacional, a água não cai. Se não tem força gravitacional, a água não se move, ela fica flutuando. Então, se o cara soprar ela para um lado, ela vai ir para aquele lado para sempre, porque isso é o que diz a primeira lei de Newton, movimento com velocidade constante. Então, se eu empurrar a água para a direita, ela vai ir para sempre para a direita até que alguém faça ela parar. Porque o que faz um negócio mexer é uma força, o que faz um negócio parar também tem que ser uma força. Então aqui, ó, percebam, ó, como não tem gravidade, quando o cara põe a água na cara, a água não desce, a água não cai, tá? Então para ele tirar, ele precisa passar o paninho. E é muito interessante, porque se ele torcer o pano, ele consegue juntar toda a água de novo, que ele acaba não fazendo, mas tem alguns outros vídeos que mostram os astronautas torcendo o pano e as gotículas de água saindo fora, certo? Bem tranquilinho. A gente tem aqui agora mais uma questãozinha. Corpo sob ação de uma força constante desenvolve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal sem atrito. Com a ação da força encerrada, um corpo sob ação de uma força constante desenvolve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal sem atrito, sem força de atrito. Então, o que vai acontecer? Quando parar de ser feita essa força, quando a pessoa parar de empurrar, ó, que é o que ele está dizendo aqui, com a ação da força encerrada, quando tu encerrar, parar de empurrar o objeto, o que vai acontecer? Se não tem atrito para fazer esse objeto parar, ele vai entrar num processo de velocidade constante. Se ninguém parar esse objeto, ele nunca vai parar. Se não tiver uma força para fazer esse objeto parar, ele nunca vai parar. O que faz os carros pararem na rua não é se ele não tiver freio. O que vai fazer um carro parar? Vai ser a força de atrito que ele tem com o chão. Vai fazer com que a velocidade dele vá diminuindo aos poucos. Então, se não tiver atrito, o corpo vai se movimentar para sempre com velocidade constante na direção na qual ele foi empurrado. Então, se tu empurrar o corpo para a esquerda, ele vai ir para sempre para a esquerda, sem atrito, com a velocidade que ele adquiriu enquanto tu empurrava. Vamos pular aqui para
última questão, que é a que eu queria fazer para vocês. Isso aqui é uma questão da URGS, tá? Loucamente. Aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa M. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Qual o valor da massa? Então, eu vou aqui mostrar para vocês como se faz essa questãozinha, e ela é relativamente simples, tá? E daí, a partir depois dessa questão, a gente encerra. Então, a gente tem ali, a gente tem que a força é igual a 20 newtons. Ele quer saber a massa. Ele tem o tempo, que é 2 segundos, e a velocidade que ele adquiriu nesses 2 segundos, que é 10 metros por segundo. Lembrem que força é igual massa vezes, pontinho quer dizer vezes, massa vezes aceleração. Então, o que a gente precisa descobrir? Ele quer saber a massa, a gente tem a força, e a gente tem como calcular a aceleração. A aceleração, ela é igual à velocidade do corpo dividida pelo tempo. Então, a gente vai ter 10 dividido por 2, a velocidade que ele tem e o tempo que ele levou para chegar nessa velocidade. Porque o que quer dizer aceleração? A aceleração é o quanto tua velocidade aumenta com o tempo, ou diminui, né? Quanto ela aumenta ou diminui com o tempo. Então, a aceleração do corpo é 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos poder, então, calcular a força. Força é 20, então 20 é igual à massa que eu quero descobrir, vezes a aceleração, que é 5. O 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então a gente vai ter 20 dividido por 5, que é igual à massa. 20 dividido por 5 dá 4, então a massa do objeto no final das contas é 4 quilogramas. Isso aqui é a questão do vestibular mais complicado do estado, que é o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das poucas universidades ainda públicas que tem seu próprio vestibular, graças a Deus Pai, e que vai, se Deus quiser, abandonar o Enem, tá? A gente, então, termina aqui essa aula com esse exemplo. Vamos voltar para os slides lá. Tá aqui, share. Então, a nossa resposta seria 4 quilogramas, tá? Massa sempre medida em quilogramas. Se tiver em gramas, tem que transformar para quilogramas. Então, só para lembrar para vocês, eu vou colocar lá no Moodle esses slides, as duas listas de exercícios que eu quero que vocês resolvam. Vocês vão resolver só a primeira página da primeira lista. E vão com o tempo, tá? Não precisa terminar, vocês têm até o final do trimestre para terminar todas elas. Vocês vão me entregar alguns exercícios dessa lista, nós vamos sortear. E colocar um texto de apoio para quem não tem o livro. E era isso. Qualquer coisa, pessoas, entrem em contato comigo. Beijo, abraço, estamos à disposição. Was a pleasure, a fucking pleasure. Tchau para vocês.